Pronto, então vamos lá, pessoal. Como nós havíamos combinado, estou aqui disponibilizando o material feito especificamente para tratarmos daquele problema que ficou pendente com relação à atualização de cadastros, a composição de núcleo familiar e aquele extrapolar de pessoas incluídas no mesmo domicílio, vários núcleos familiares incluídos no mesmo domicílio. Eu trouxe aqui, continuo aqui com o ambiente de treinamento que foi veiculado, né? Estamos numa instalação de treinamento onde todos os dados são fictícios e nós podemos trabalhar, é a mesma instalação que vocês trabalham normalmente, né? Vamos fechar aqui. Lá no módulo acompanhamento, território. Aqui nós podemos encontrar a unidade de saúde e a equipe. Vocês podem pesquisar o bairro, né? E realizar a busca. Aqui eu só tenho apenas essa microárea fictícia, como nós já abordamos já. E aqui eu tenho um caso típico daquilo que foi abordado no último encontro, que é a formulação, a indicação de uma família que tem 0 componentes. Peço desculpas pelo barulho, os barulhos de fundo aqui, não, normal, eu estou gravando em casa. E um ou outro barulho pode ser que venha a aparecer. Eu estou aqui com esse núcleo familiar, com 0 cidadãos, e esse outro núcleo familiar aqui, né, que tem a Cinderela, desanimada, e a família do Pernalonga, que deveria estar aqui, né? A família do Pernalonga deveria estar aqui, mas está aqui nesse outro domicílio. Eu vou clicar aqui na lupa, nós podemos abrir. E aqui eu vou em atualizar o cadastro. Nós podemos perceber que todas as informações foram preenchidas, informações pertinentes à moradia, as condições da moradia, telefone, e que o cadastro ele está completo, né? Nós podemos comprovar na última tela apresentada. E aqui eu acho que o ponto do equívoco está aqui, ó, adicionar família ao imóvel, né? Podemos perceber que ele tem aqui um núcleo familiar e o outro núcleo familiar do Pernalonga. Só que eles estão compartilhando o mesmo imóvel. Vocês podem perceber que essa que é a questão, a grande dúvida aí. Eles estão no mesmo imóvel, certo? Eu vou só compartilhar com vocês aqui rapidamente essa informação, que é essa seguinte aqui. O que é a composição do núcleo familiar? Como vocês podem ver, núcleo familiar, você tem lá a residência, a casa, e você tem aqui uma família típica, né? Pai, mãe e filhos, né, que vão compor esse núcleo familiar, certo? Então o que é que o próprio Ministério preconiza? É que você pode ter, sim, no mesmo domicílio, na mesma residência, vários núcleos familiares. Sim. Em que situações isso pode acontecer? Nessa situação aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um núcleo familiar composto por um homem ou uma mulher, né? 2 filhos. E aí eu tenho os pais, né? Do marido, da mulher que seja aí, que estão morando na mesma residência. Só que eles são uma outra família. Vocês podem concordar comigo que é uma outra família. E nesse cenário aqui é que entraria essa questão de ter mais de um núcleo familiar no mesmo imóvel, né? Poderia compor aqui um terceiro núcleo familiar, que é, por exemplo, a mãe da esposa, que poderia ser, vamos supor que sejam os pais do marido da mulher, e que essa mulher seja a mãe da mulher. E eles compõem aqui, vamos supor, 3 núcleos familiares. São pessoas que têm a sua própria renda, têm a sua liberdade, e compõem no mesmo domicílio vários núcleos familiares. Então isso é possível, e o próprio Ministério preconiza essa perspectiva. O que acontece? Deixa eu retirar aqui. Cadastro. Pronto. O que acontece? Nesse caso em específico, né,
isso aqui está errado, porque não é o caso dessa família. A família da Cinderela é a que mora na casa, e a família do Pernalonga, ela não pertence a esse núcleo familiar aqui. E aí que vem a pergunta de $1 bilhão, né? Como é que eu vou proceder nisso aqui? Nos cadastros que envolve um núcleo familiar como esse aqui, que já está composto, já tem a sua composição, eu tenho o responsável familiar, né? Eu tenho aqui o número do prontuário familiar, eu tenho aqui as informações tipo de renda, e eu tenho aqui também a informação de desde quando eles residem no imóvel, né? Essa informação está equivocada. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Como há um elo que faz a ligação entre o responsável, né, no caso o responsável familiar, e os outros integrantes desse núcleo familiar, o que eu vou fazer? Eles estão ligados já, né, nos cadastros individuais de cada um, né, segue a informação de que o responsável é esse indivíduo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o número do CPF do responsável familiar, vou copiar ele aqui, né? Eu posso anotar isso em um caderno? Posso anotar normalmente, né? O que eu vou fazer aqui? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Dizer que o cidadão mudou-se, né? Ou atualizar o cidadão, ou formação de óbito. Só que isso não é o certo, né? Já que eu quero modificar, eu quero transportar, né? Ou transladar, digamos assim, né? Todo o núcleo familiar para o outro imóvel, para que ele permaneça, para que haja uma separação. Então o que eu vou fazer? Qual o procedimento que nós elaboramos aqui para vocês? Pode haver outro, pode haver outro que seja mais diferente desse aqui, né? Pode ser que haja outra forma. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui migrar toda a família. Eu vou dizer que a família mudou-se, né? Vou confirmar a informação e vou salvar. Pronto, salvei já. O cadastro está completo. Vou voltar lá no acompanhamento territorial. E aqui o que nós vamos fazer? Supondo que a casa do Pernalonga ainda não tivesse sido criada, eu iria, né, cadastrar o imóvel. Eu iria passar aqui a cadastrar as informações, olha lá, preencher todas essas informações aqui relativa ao predominante, casa, tal, matéria predominante do imóvel, né? Se o endereço, qual o endereço de forma específica, e ao final eu iria salvar, certo? Todavia, esse imóvel já foi criado aqui previamente por mim. O que eu vou fazer então? Aqui eu vou editar esse imóvel. Vocês percebem que ele não tem nenhuma pessoa no imóvel. Então ele já foi criado, né? O passo correto era cadastrar esse imóvel, mas como ele já foi criado, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou editar esse imóvel, clicar aqui no lápis, vou editar, tá? Pernalonga, vou fechar aqui. Eu vou clicar na lupa para poder abrir o módulo de edição, né? E aqui sim eu vou poder atualizar o cadastro dessa família. O prontuário familiar. Aqui eu tenho as informações da residência, né? Eu tenho aqui as informações desse imóvel, né, o número 98. E vou aqui, as informações já estão preenchidas, obviamente. E aqui sim, ó, famílias. Não tem nenhuma família aqui, eu vou adicionar família a esse imóvel. E aí eu vou colocar o prontuário, se não me engano foi 159. Renda familiar, eu vou colocar aqui acima de 4 salários. Desde aqui eu vou colocar uma informação aleatória. 2.000 membros. Eu vou contar aqui com o responsável, são 3 pessoas. E aqui vem o X da questão. Eu vou colocar aqui agora o CPF do responsável. Ele vai procurar, tá? Eu poderia utilizar o nome? Sim, poderia utilizar o nome. Eu selecionei o responsável e vou clicar em salvar. Salvei a informação. Pronto, salvei. Olha lá. Eu adicionei o responsável familiar, que é o Pernalonga, né? E ele deve trazer todos os outros integrantes desse núcleo familiar. Vou salvar a informação e vamos ver aqui agora. Nós vamos lá no acompanhamento do território. Vamos ver aqui agora. Pronto. Podemos perceber
que aqui agora a família do Pernalonga, ele compõe não só ele não tem apenas um indivíduo, ele tem três. Como eu havia falado anteriormente, repito para vocês, quem faz a ligação de todos os integrantes do núcleo familiar, né, para com aquela família, para com aquele imóvel ou domicílio, é o responsável. Se eu clicar aqui agora, além do Pernalonga, deve estar aqui também os outros, né? Clicar aqui em atualizar o cadastro, é claro, né? Eu devo encontrar todos os outros integrantes do núcleo familiar do Pernalonga, que agora está assim na casa da família do Pernalonga, certo? Voltando aqui, podemos perceber lá a casa vou abrir aqui. Da casa da Cinderela, né? Agora não tem mais três, não tem mais 6 pessoas, tem 3. E de fato os cidadãos que deveriam estar na casa da família do Pernalonga de fato estão aqui, né? Como vocês puderam ver na tela anterior. Se eu abrir aqui novamente, vocês vão poder perceber, né? Vou atualizar cadastro. Podemos perceber aqui a família do Pernalonga no seu domicílio, né? E lá a família da Cinderela. Cadê? Vamos ver lá a família da Cinderela. Desenho animado, né? Lá na família da Cinderela nós vamos poder ver, cadê, atualizar o cadastro, que só vão existir lá apenas 3 pessoas, além o responsável e mais 2 pessoas daquele núcleo familiar. E aí nós podemos verificar uma separação desse núcleo familiar, que não é mais composto apenas, né? Aí voltamos para a tela anterior, onde cada integrante da família estão em apenas um domicílio e não estão naquela condição, na segunda condição que nós falamos, que é o que é aportado pelo Ministério nessa questão de núcleos familiares múltiplos no mesmo imóvel, no mesmo domicílio. Acredito ter solucionado a dúvida, né? Caso haja algum outro questionamento, no momento oportuno nós podemos chegar a contato com todos vocês e esclarecer, né, de forma, ficar mais centrado na câmera aqui, de forma plena para vocês. Ok, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.